Olá, eu sou o Magister, e esse é o primeiro dos 2 vídeos contendo uma brevíssima história da lógica. Nessa história, eu vou me deter um pouco mais na lógica da antiguidade. Para explicar o desenvolvimento da lógica moderna, eu precisaria falar muito mais do que me permito em cada vídeo. Embora tenha havido iniciativas de codificação da lógica, tanto na China quanto na Índia antiga, elas não geraram uma tradição duradoura. Como sempre, se quisermos entender as origens da filosofia moderna, temos que começar na Grécia Antiga. De certa forma, a lógica é tão antiga quanto a linguagem humana. Sempre existiram pessoas que argumentaram usando os princípios da lógica. Sócrates é um excelente exemplo disso. Digamos que alguém defendesse uma posição qualquer. Por exemplo, a ideia de que justo é simplesmente aquilo que gera vantagem para os mais fortes. Para questionar uma ideia, Sócrates costumava pensar em uma consequência lógica dessa ideia e apresentá-la para quem a defendia. Por exemplo, ele poderia apresentar a consequência de que, se esse fosse o caso, seria justo que um dos escravos dessa pessoa, se fosse pessoalmente mais forte do que ela, estaria de acordo com a justiça que o escravo forçasse seu mestre a servi-lo. Note que Sócrates não precisa concordar nem discordar com nenhuma das duas posições. Tudo que ele precisa é questionar se a pessoa que defende a premissa concorda com a consequência. Se a pessoa não pode aceitar a consequência como verdadeira, ela não parece ter outra alternativa senão rever sua defesa da premissa. Este é o uso básico da lógica, a crítica dialética. E a história registra que Sócrates ganhou mais inimigos do que aliados com seu uso. É claro que entre os aliados encontra-se Platão. Foi ele que delineou claramente 2 usos do discurso. No uso dialético, busca-se chegar ao conhecimento através da crítica lógica. Já no uso retórico, o objetivo é convencer, de forma independente da verdade, e é um discurso que usa a erística, com suas falácias e apelos à emoção. No entanto, Platão não codificou o que era permitido no discurso dialético e o que deveria ser relegado apenas para o uso retórico. Essa tarefa coube a Aristóteles. Com toda a justiça do mundo, ele é considerado o pai da lógica. Aristóteles foi um autor extremamente prolífico, e muitos de seus ensinamentos se encontram espalhados em obras com outros temas principais. Mas o lugar em que ele se dedicou ao estudo mais sistemático da lógica é a obra conhecida como Órgano. Órgano significa instrumento. É nesse livro que Aristóteles ensina os instrumentos ou ferramentas básicas de trabalho que qualquer filósofo interessado em realizar trabalhos nos ramos da filosofia, como a lógica, a ética, a metafísica, deve dominar. Essas ferramentas básicas são a lógica e a filosofia da linguagem. Qualquer filósofo digno do sal que come deve dominar a lógica. A lógica aristotélica é focada em sentenças extremamente simples, que são chamadas de proposições categóricas. Existem 4 tipos de proposições categóricas. A primeira tem a forma todos os S são P's, onde S significa um sujeito e P um predicado. Note que esse tipo de proposição pode ser representada como um relacionamento entre 2 conjuntos. Se todos os S são P's, então o conjunto S está contido no conjunto dos P's. Aristóteles, é claro, não apresenta suas ideias em termos de teoria dos conjuntos, mas fica muito mais fácil entendê-las com esse tipo de ilustração. Os outros 3 tipos são: nenhum S é P, que pode ser representado como 2 conjuntos completamente separados. Alguns S são P's, que pode ser representado como 2 conjuntos que possuem uma certa interseção. E, finalmente, alguns S não são P's, que representa o fato que existem elementos do primeiro conjunto que não pertencem ao segundo. Na Idade Média, por motivos didáticos, esses tipos de proposições foram associados com as vogais A, E, I e O. Vamos ver a utilidade disso daqui a pouco. Com esses 4 blocos básicos, é possível montar conjuntos de 3 frases que são conhecidas como silogismos categóricos. A palavra silogismo significa em grego simplesmente conclusão ou inferência. Essas inferências são chamadas categóricas porque utilizam apenas proposição categórica. Qualquer que seja o silogismo categórico, ele sempre vai envolver 3 conjuntos.
Na conclusão aparece o conjunto sujeito e o conjunto predicado. O conjunto sujeito da conclusão é chamado de termo menor e o predicado é chamado de termo maior. Nas duas outras proposições, que consideramos como premissas, aparece um outro conjunto, que é denominado termo médio. A proposição que contém tanto o termo médio quanto o termo maior é chamada de premissa maior. A proposição que contém o termo médio e o termo menor é chamada de premissa menor. O tipo de silogismo categórico mais famoso é o que aparece na tela agora. Todos os M são P's é a premissa maior. Todos os S são M é a premissa menor. E todos os S são P's é a conclusão. Na leitura da lógica aristotélica, é importante que você domine essa nomenclatura, ou vai ter uma dificuldade enorme de entendimento. Por mais chato que seja ficar decorando terminologia, esta em particular é simples e razoável. Note que, usando nossa alegoria dos conjuntos, fica visualmente claro que a conclusão decorre necessariamente das premissas. O número de silogismos categóricos em que isso acontece é razoavelmente grande. E para facilitar seu aprendizado, os filósofos medievais deram uma de professores de cursinho e criaram mnemônicos. Nesse silogismo em particular, note que as três proposições são do tipo A. Assim, o silogismo recebeu o nome de Bárbara, porque as três vogais deste nome são exatamente as mesmas que representam as três proposições do silogismo. O exemplo mais conhecido do silogismo Bárbara é: todos os homens são mortais, todos os Sócrates são homens. Então, todos os Sócrates são mortais. Mas há um detalhe aqui. Quando nos referimos a todos os Sócrates, não queremos realmente falar do conjunto de todas as pessoas chamadas Sócrates, mas de um conjunto muito especial que contém apenas um elemento, ou seja, o Sócrates que foi mestre de Platão. Como o conjunto que representa o termo menor tem um único elemento, podemos simplificar a redação do silogismo Bárbara como: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Para Aristóteles, e para a maioria dos autores que usaram lógica aristotélica, não há diferença entre os dois formatos, e eles não precisam ser estudados em separado. Bárbara pode ser o tipo de silogismo categórico mais conhecido, mas está longe de ser o único. Um muito usado é o silogismo Filioque. Um exemplo desse tipo é: nenhum dever de casa é divertido. Algumas leituras são dever de casa. Logo, algumas leituras não são divertidas. Filioque é interessante porque nenhuma das suas três proposições são do tipo A. Se você observar a ilustração usando conjuntos, vai perceber que Filioque é uma inferência necessariamente válida. Outro silogismo importante é celarente. Um exemplo é: nenhum réptil é peludo. Todas as cobras são répteis. Logo, nenhuma cobra é peluda. Aqui, novamente, a ilustração usando conjuntos mostra que celarente é uma inferência necessariamente válida. Mas nem todo conjunto de três proposições categóricas forma um silogismo válido. Por exemplo, alguns pássaros não são voadores. Nenhum mamífero é um pássaro. Logo, alguns mamíferos são voadores. Note que as três proposições são verdadeiras. A verdade ou falsidade das proposições é, de fato, irrelevante para a validade do silogismo. O silogismo garante apenas que, se as premissas são verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Inversamente, o fato de que o silogismo é inválido não quer dizer que a conclusão seja falsa. Ela simplesmente não decorre das premissas. Nossa conclusão é verdadeira porque existem morcegos, mas a existência de morcegos não está relacionada nem ao fato de que alguns pássaros não voam e nem ao fato que não existem pássaros que são mamíferos. Assim, um silogismo formado por proposições O, E, I não pode ser usado dentro da lógica, e obviamente os filósofos medievais não criaram um nome para ele. Talvez esse vídeo tenha dado a impressão errada de que Aristóteles foi o único que criou a lógica da antiguidade. Isso porque ele parece ter esgotado o assunto dos silogismos categóricos. Mas como veremos, existe mais na lógica antiga do que esse tipo de silogismo. Vou apresentar isso na segunda parte. Nos vemos lá. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Ajuda muito.